2 Pedro, capítulo 1. Hoje e quarta-feira que vem falaremos sobre esse texto. E a partir de janeiro, se Jesus permitir, falaremos outros. Iniciarei uma outra série de palavras. Nós estamos falando sobre ativação da fé. Hoje é a parte 5. É a quinta vez que eu falo hoje desse mesmo texto, claro. Hoje a palavra é um pouco mais séria. Na verdade é bastante séria e forte, digamos assim. Mas o objetivo é justamente que nós possamos ter os olhos abertos. A Bíblia diz que Paulo recebeu a oração e as escamas caíram dos olhos e ele pôde enxergar. Esse é o objetivo. A palavra do Senhor diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 11. Eu estou lendo na NVI que diz: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra é uma palavra muito séria, que nós já falamos muitas coisas, principalmente sobre os elementos que devem ser acrescentados na nossa fé. E eu, como sempre repito, vou repetir mais uma vez, a fé é um músculo que precisa de constantes exercícios, estímulos e alimento certo para crescer e para não enrijecer, paralisar e atrofiar. Precisamos ativar a nossa fé e para isso que devemos usar os elementos e que nós aqui já citamos várias vezes e que você leu aí na sua Bíblia. Você não pode, eu não posso, nós não podemos começar o ano que se aproxima da mesma forma. Nós não podemos continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus, além de ser um Deus de vida, é um Deus de crescimento e de coisas novas. Nós não podemos estar do mesmo jeito. E qual é o desejo de Deus? Que nós tenhamos uma fé ativa, uma fé forte, uma fé firme, não para enfrentarmos os problemas do mundo, mas para nós transformarmos o mundo. É diferente. Porque a fé defensiva me faz suportar, mas a fé ofensiva me faz ir para cima. Você já leu um texto que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que esse texto quer dizer? Esse texto não quer dizer que ficaremos parados e o inferno vem e nós resistimos. Esse texto quer dizer que nós é que vamos ao inferno, o inferno tranca as portas, mas nós conseguimos arrombar as portas, porque elas não prevalecem. E sabe por quê? Porque a porta está aqui. Porta não se move só se alguém mexer. Se as portas do inferno não prevalecem contra mim, é porque eu vou até ela, abro ela e arranco de lá aquilo que não deve estar lá. A minha casa, a minha família, os meus. Só que para isso eu tenho que ter uma fé ativa. Esse é o desejo de Deus. Nós não podemos começar o próximo ano do mesmo jeito. E na verdade essas palavras não é para nos acusar, nos condenar, nada disso. É justamente para nós nos posicionarmos corretamente, para iniciarmos o ano corretamente e assim começarmos a viver aquilo que Deus deseja. Porque o meu desejo é chegar em dezembro de 2023
e olhar para trás e dizer, realmente, comecei janeiro da forma certa, estou terminando dezembro da forma certa. Porque com certeza o filho de vocês que estuda aqui passou de ano, só passou de ano porque começou a estudar quando as aulas começaram. Se começa a estudar do meio do ano, tinha dificuldade. Então tem que começar a estudar quando a aula começa, para quando dezembro terminar, ter o diploma aprovado. Assim tem que ser conosco. Assim tem que estar a nossa fé. Uma pergunta simples: você já se preparou para desfrutar da vontade de Deus? Quantas coisas não recebemos de Deus, apesar dele querer nos dar, porque não estamos preparados. Portanto, é tempo de se preparar, de ativar a fé e de se posicionar. E é isso que esse texto traz para nós. A palavra de hoje, como eu já citei, é muito séria. Por quê? Porque nós já falamos dos 7 elementos que devem ser acrescentados à nossa fé. Já falamos sobre uma fé infrutífera e vimos que fé todos têm. Alguns têm uma fé vazia, outros têm uma fé sem vida, outros têm uma fé infrutífera. E hoje vamos falar sobre uma fé cega, que é uma fé que muitas pessoas têm. Uma fé cega. Por isso que eu te disse que a palavra hoje é séria. O versículo 9, nesse mesmo texto, diz assim: todavia, se alguém não as tem, não tem os elementos citados nos versículos anteriores. Se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Olha só, o texto começa no versículo 5 dizendo: acrescente a tua fé virtude, conhecimento, paciência, perseverança, domínio próprio, amor, fraternidade e mais. Diz que se essas coisas estiverem na tua fé, a tua fé não será infrutífera. E falamos sobre uma fé infrutífera na quarta passada. Devemos ser produtivos, pois o Senhor nos escolheu para darmos frutos. Aqui o texto está dizendo que se a nossa fé não for suplementada, se ela não for fortalecida, se não acrescentarmos a ela certos elementos, ela será uma fé cega. É isso que esse versículo está dizendo. Esse mesmo versículo em outra tradução, na tradução católica, diz assim: porque quem não tiver estas coisas é míope, cego, esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Olha, a Bíblia católica diz isso. E já uma outra tradução mais comum, diz assim: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Todos esses textos falam a mesma coisa. Aquele que não tem os elementos que fortalecem a fé, dão vida e sustentam essa fé, é uma pessoa que tem fé, mas é cega. O texto diz que a fé sem os suplementos deixa a pessoa cega. Não tira a fé. A pessoa tem fé, só não enxerga. Olha como isso é sério, irmãos. E como nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nos posicionar. Os elementos eu já citei, eles devem ser acrescentados à nossa fé. E como eu já falei de perseverança aqui, por exemplo. Você acorda desanimado. Você acorda vazio, acorda triste. E às vezes nós acordamos assim. Nós acordamos pensando: meu Deus, hoje eu tenho que trabalhar mesmo. Que vontade de ficar na cama, que falta de coragem. Mas aí você tem a tua vontade e tem a realidade. Aí a fé diz: não, você é responsável. Você não é uma criança que quando quer ficar na cama fica, porque papai e mamãe deixam. Não, você tem que trabalhar. A conta vai chegar, o gás vai acabar. Alguém postou no status um dia desses aí: quando a gente recebe o dinheiro, o gás acaba. Justamente para gastar o dinheiro que recebeu. Então veja, eu tenho que ir contra a minha vontade e trabalhar. Isso quer dizer que quando eu vou trabalhar contra a minha vontade, eu acrescento perseverança para eu fazer o que eu não quero fazer. Então, eu tenho fé, mas não estou afim de trabalhar. Acrescento perseverança à minha fé
e vou trabalhar. De repente, nesse dia, Deus me surpreende. Por isso que nós precisamos acrescentar os elementos certos da nossa fé. Muitos de nós não vivem o que poderiam viver, não por falta de fé, mas por não ter uma fé, mas por ter uma fé limitada por causa da falta de alimento. Muitos de nós poderiam estar em um patamar mais elevado, maior e melhor, porque fé nós temos. O problema é que não alimentamos essa fé, e essa fé sem alimento não cresce. Por quê? Porque tudo que tem vida obrigatoriamente precisa de alimento para crescer. Tudo que tem vida. Pega uma planta, uma raiz. Falei outro dia aqui na igreja pregando: mal não se corta pela raiz, assim que o ditado diz, né? Mal se arranca pela raiz. Por quê? Porque qualquer raiz que tiver na terra ao cheiro das águas recebe vida. Seja raiz boa, seja raiz ruim. Então eu tenho que arrancar a raiz do mal. Eu não tenho que cortar pela raiz, tenho que arrancar, ainda que dor. Então tudo que tem vida, obrigatoriamente, para crescer, precisa de alimento. Por isso que a nossa fé necessita de alimento. E muitos de nós, apesar de fé, de ter fé, não vivem o que poderia viver. Não é por causa da fé, é porque não tem uma fé forte. Os discípulos, quantas vezes Jesus disse: homens de pequena fé, vocês estão comigo e estão temendo? Vocês estão comigo e pensam que eu sou um fantasma? Homens de pequena fé, fortalece a tua fé. Todos nós precisamos perseverar, precisamos nos posicionar, precisamos superar as nossas emoções, precisamos nos esforçar, precisamos ir além se queremos de fato acessar o sobrenatural, se queremos mesmo viver a vontade e realidade de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque ter fé não é suficiente. Muita coisa na nossa vida vai exigir muito mais do que fé, vai exigir posturas, das quais precisam ser suplementadas ou acrescentadas à nossa fé. Por isso que a Bíblia diz: perseverai na oração, suportai uns aos outros, ajude uns aos outros, chorai uns pelos outros. O texto aqui diz que cego é aquele que tem fé, mas uma fé vazia de elementos que tem o poder de dar vida a essa fé. É o texto do versículo 9 que você leu. Pensa comigo, irmãos. Quantas pessoas poderiam ter visão de águia, ter discernimento, enxergar além, mas têm uma visão limitada apenas e tão somente porque deixam de perseverar, deixam de ter paciência e deixam de viver o que é certo? Eu posso sair daqui enxergando como águia, que eu vejo o que está aqui, mas eu enxergo o que está lá. A sua visão é assim. Com certeza você está me vendo aqui, mas automaticamente você está vendo esse canto e esse canto. Por quê? Porque a sua visão é ampla, não é limitada, é ampla. Então quando você me vê, mas enxerga os dois cantos, se aparecer um inseto ali, você vai ver. Isso quer dizer que você não pode focar em mim apenas, porque se você foca em mim, tu limita a tua visão. E o inseto que aparecer ali pode ser uma dengue e complicar a minha vida e a tua. Então qual é o desejo de Deus? É que você saia daqui, que você saia daqui não só focado na realidade que você vive, mas focado em Deus, que revela o além. Porque se Deus te mostra o além, e Ele quer te mostrar, você vai ver que, por exemplo, aquilo ou aquele que te atribula em casa só está opresso por alguma ação maligna. Então a tua luta não é contra a carne e sangue. Entende? Que a transformação da nossa vida ou da nossa família está no nosso posicionamento de fé, desde que enxerguemos além. Eu falei para uma jovem, ela não é que ela briga com o pai. O pai, 50 e poucos anos, então aquele velho matuto, ignorante, mas ele não é ignorante ou arrogante porque ele é mal educado. Não, é porque os mais velhos eram assim. Os mais velhos, na verdade, já vinham com a mão para dar um tapa.
Hoje não, mas os mais velhos eram assim. Então eu falei para ela: teu pai é assim, mas ele é um ser humano que tem sentimento. Ele sofre, porque ela vai até ele e fala, começa a descascar porque ele age assim. Só que eu ainda falei com o Mônica, conversa com ela, porque ela tem que entender que o pai tem sentimentos. É uma pessoa, ele só age assim porque ele cresceu assim, nem estudou direito. E a realidade daqui, dos mais velhos, de alguns mais velhos que eu conheço, é de sal quente na cabeça. Hoje que o povo não quer trabalhar, você acha um trabalhador aí, é difícil. Mas antigamente, pega aí os trabalhadores que são trabalhadores, são tudo velho, porque os novos não querem. Eu tiro pro meu sogro vem aqui, implora Kim para trabalhar, porque não encontra gente para trabalhar. E eu falei com ele: ó, Kim, daqui um dia para de trabalhar. E com razão. Não encontra trabalhador, só os mais velhos. Então, eu falei com ela: ele tem sentimento, enxergue além. Porque você está brigando carne com carne, e ele age assim por causa da cultura, da opressão, da vivência que ele veio. Ajudou um pouco ela, mas não adiantou muita coisa não. Fazer o quê, né? Olha só, cegueira no texto aqui, nesse texto que nós lemos, cegueira não é a pessoa que não vê, é a pessoa que enxerga apenas o que está perto. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você nunca irá longe, não por falta de capacidade, mas por não enxergar além. Em outras palavras, o apóstolo Pedro está dizendo que você existe não para ter fé, mas para ter uma fé que te permita enxergar além, uma fé que abra a sua visão, uma fé que te mostre o futuro, para que você no presente comece a se preparar. E esse é o desejo de Deus. Eu só estou interpretando o texto de forma simples, porque eu não tenho tempo, eu tenho que terminar no instante. Quando o texto diz: se em vós não houver essas coisas, você é cego, o texto está dizendo: acrescente isso, para que você enxergue além. Por quê? Porque a vontade de Deus é te mostrar coisas maiores. O futuro que você não conhece, Ele quer te mostrar. Mas por quê? Para você saber qual vai ser o futuro? Não, para você se preparar. Porque quando eu sei qual é o meu futuro, eu me preparo. Eu sei o que eu quero para daqui a 10 anos. E hoje eu busco já trilhar esse caminho para se cumprir. Porque senão, ainda que Deus queira, não vai se cumprir se eu não me preparar. Tudo o que estamos falando aqui é justamente para ativar a tua fé. O que você espera para 2023? O que você deseja para o ano que vem? Qual a visão de futuro que você tem? Qual a estratégia? Qual o seu plano? Eu poderia citar aqui, da igreja, nosso, muitas coisas, como eu falei do jantar, palestra, encontro de casais. Temos o tema, temos a estrutura, montamos, na verdade, em planejamento. Se vai acontecer, não sei. Eu posso morrer amanhã, daqui a pouco. Mas eu preciso ter uma visão que me permita enxergar além. Para que enxergando além, eu descubra. Eu fiz o cálculo da parede e do teto. A parede eu gastei, no máximo, eu somei R$400, mas não é 400. É porque a tinta custou quase R$90, mas a tinta é para tudo. Então eu coloquei o valor da tinta na parede. Então tirando R$90 foi 300 no máximo a parede. Só a parede, barato. A da Batista foi 1000 conto. E a da Batista não, todo respeito, 1000 conto. Aqui foi 300. Então assim, 300. Esse teto aqui, 280. Só as placas. A beleza toda não, mas só as placas, 280. Então isso quer dizer que um pedaço daqui, só o gesso, é R$280. Não é caro. Só o gesso. Então, o meu desejo, eu falei isso amanhã hoje, é que no jantar que estamos preparando, pelo menos o pedaço de baixo todo, essa parte de baixo toda, de olho de boi, esteja pronta. Para a gente criar um cenário propício para um jantar de casais. Porque vai ser um jantar mesmo aqui dentro. Mas
eu não quero falar do que a gente pretende fazer. Eu quero que você entenda que nós estamos no presente, nos preparando estrategicamente, intencionalmente, espiritualmente para o futuro. Só que nesse futuro não é para nós, é para alcançar a tua casa, a tua família. Então, a fé, quando suplementada, ela abre a minha visão e me mostra o lá para que eu aqui ainda me prepare. Por quê? Dinheiro, estrutura, coisas, porque não é só o gesso, tem o olho de boi, tem o fio, uma tomada para botar ali, porque tem que mudar a tomada, como mudei dali. Essas coisas. Se eu for falar para você dos pequenos detalhes, olha o púlpitozinho tem roda. Eu botei roda ontem de manhã, quebrei um negocinho aqui sem querer. Fiquei chateado, quase eu me acidento. São coisas que a gente não vê imperceptíveis aos nossos olhos, mas são detalhes que custam dinheiro, que custam tempo. Então, irmãos, a fé fortalecida abre essa visão para você enxergar aquilo que tem que estar ali, mas que sem a fé, com visão de águia, você não consegue enxergar. E às vezes o que tem que estar ali é uma coisa muito simples e barata. É uma coisa que às vezes não custa nada, além de uma simples atitude. Entende que nós precisamos fortalecer, ativar e suplementar a nossa fé? Quantos de nós, ao chegar em casa, vemos a mesma coisa e temos a sensação de que nada vai mudar? Mas ao mesmo tempo, quantos de nós, quando movido pela fé, encontramos o mesmo cenário, mas enxergando além, cremos que tudo mudará se nós nos prepararmos e nos posicionarmos? Consegue entender que nós só precisamos ativar a nossa fé? E eu quero finalizar. Não podemos ter uma fé míope ou cega. Não podemos ter uma visão limitada de vida. Não podemos enxergar somente aqui a realidade do momento, porque a realidade divina, a fé que Deus quer que tenhamos, é uma fé que enxerga além, que reconhece as dificuldades do presente, mas persevera, não desanima, prossegue apesar das circunstâncias, porque acredita no melhor que está por vir. Me perdoe, vou usar a irmãzita aqui como exemplo. A irmãzita citou que mais de 20 anos de cristã, né, minha irmã? O esposo nunca foi na igreja. Já teve aqui umas 3 ou 4 vezes. Por que estratégia? Não somos melhores, mas se nós buscarmos em Deus capacitação, Deus nos dará estratégias e metodologias para trabalhar. E cada pessoa, cada família se age de forma diferente. Foi por isso que eu falei com o Mônica, que me falou na verdade: traga seu netinho para participar domingo. Porque de repente o convite do pai está ali, e do marido está ali, do avô também está ali. De repente, porque ele vai apresentar, os pais vão estar aqui. E olha, é melhor estar aqui do que estar na rua, com toda certeza. Então, são estratégias que nós queremos usar. Devemos andar por fé e não por vista. Mas para andarmos por fé, precisamos acrescentar à nossa fé os elementos certos e ativá-las. O que você vê hoje não pode determinar as suas ações, porque pela fé você pode fazer existir uma realidade maior, melhor e que tem o poder de te levar além. Agora depende de como você enxerga, porque todos nós podemos enxergar a mesma coisa e ter percepções diferentes daquilo que enxergamos. Alguns olham para a parede e dizem: maravilhosa, muito bonita. Outros olham para a parede e enxergam ali alguns detalhezinhos que precisam ser corrigidos, e serão. Então, às vezes, deixamos de contemplar por causa do tipo de visão que temos. Deixamos de aproveitar por causa do tipo de visão que temos. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Em nome de Jesus, ative a tua fé. Por quê? Porque esse ano já está se encerrando, mas você pode começar certo no próximo ano e viver experiências profundas. Em nome de Jesus, recebe esta palavra.
mesmo sendo difícil.